Olá, que saudade que eu tava! Nós estamos no ar ao vivo com Consulta ao Doutor, que hoje vai falar sobre cirurgia plástica. Eu tenho o prazer de receber o médico cirurgião plástico, Dr. Daniel Rufato, nos acompanha nesse primeiro programa ao vivo do ano, a nova temporada do Consulta ao Doutor. Não saia daí, nós já estamos no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar no primeiro programa ao vivo de 2018. Estou muito feliz, é uma grande alegria ter você aí do outro lado, você que nos esperou durante esse tempo, que curtiu as nossas reapresentações, que foram muito bem escolhidas aí pela nossa equipe, para que você pudesse ficar bem acompanhado e informado durante esse nosso tempo de férias, de recesso. Estamos felizes, estamos de volta. Eu tenho agora a honra de receber aqui na equipe do Consulta ao Doutor, Walter Tavares, que está de volta. Ele que foi meu primeiro produtor quando eu iniciei minha jornada aqui à frente do Consulta ao Doutor em 2012. Estou muito feliz de ter a companhia do Walter nessa equipe de sucesso. Tiago também está conosco aqui, temos o Lucas também. Pessoas maravilhosas que estão nessa jornada aqui 2018 conosco e eu conto com a sua participação durante todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Eu estou esperando você aqui ao vivo agora, nessa temporada 2018, que vai contar com um cenário novo que está ficando pronto, sendo feito por uma equipe aí maravilhosa também. Logo a gente entrega esse cenário para você com todo carinho, que nos assiste aí todos os dias, que abre as portas da sua casa para que a gente possa entrar com informação de qualidade. Eu tenho o prazer de receber nesse primeiro ao vivo do ano o Dr. Daniel Rufato, médico, cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Com certeza, o prazer é todo meu. Vim aqui nesse primeiro programa do ano, né? A gente poder falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica no Brasil. Com certeza, você que está em casa sabe que pode participar do nosso bate-papo ligando para cá no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas redes sociais que, olha, também fizeram muito sucesso. As pessoas quiseram participar, interagir, sugerir temas mesmo durante as nossas férias. Aliás, assim que eu voltei ao trabalho, coloquei lá no nosso Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Coloquei uma pergunta para você. O que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor? Porque a gente faz o programa sob medida para você que está em casa. Então participe, vai lá, escreve qual o tema que você quer ver aqui no programa. E claro, hoje o tema é cirurgia plástica. Já deixa a sua pergunta, porque tem post atualizado também. Assim como durante todo o tempo a gente coloca cada dia, né, qual é o tema do programa. Você fique à vontade, pode participar também pela minha rede social, que é o meu Facebook, facebook.com/Denise Luque. E lá no meu Instagram, que durante as férias, olha, postei muita foto também, @Denise Luque. Então dá tempo de você ir lá, curtir um pouquinho das fotos das minhas férias e curtir agora os temas dos programas que eu sempre atualizo por lá também. Na última foto, sempre você pode deixar o seu recado sobre o programa que você está assistindo nesse momento. Então, fique à vontade. O tema de hoje é cirurgia plástica, Dr. Daniel Rufato. Essa é uma época que as pessoas ainda estão saindo de férias, são meses procurados pelas pessoas, né? Para tirar férias, mais fácil das crianças, de repente, se ausentarem nesse início de ano, se for o caso, né? Muitas cirurgias são feitas nessa época. É preciso cuidado porque tem que haver planejamento? Com certeza. Normalmente essa época, mês de dezembro, mês de janeiro e o mês de julho, são meses onde as crianças tiram férias, então normalmente os pais e as mães, elas se programam para realizar os procedimentos desejados, né? Mas sempre é importante um planejamento prévio, normalmente 1, 2 meses antes, onde a gente vai fazer uma avaliação pré-operatória para depois realizar o procedimento de uma forma segura. Segurança na cirurgia plástica. Esse é o tópico que nunca falta aqui no Consulta ao Doutor. Mais pra frente a gente fala de alguns cuidados, né? Porque nós também somos responsáveis
pelas nossas escolhas. Então, devemos escolher os bons profissionais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Vamos começar pelas cirurgias faciais, as cirurgias plásticas faciais. Então, vamos lá. Quais são as cirurgias faciais mais feitas hoje, doutor? Então, normalmente as cirurgias faciais mais feitas é a rinoplastia. Legal. A ritidoplastia, que seria a cirurgia para tratar a flacidez do rosto. A blefaroplastia, que seria a cirurgia das pálpebras. E uma outra cirurgia que também é muito feita, principalmente em crianças, seria a otoplastia, para tratar aquela orelhinha abana, aquela orelhinha aberta. Tem algum problema quando, de repente, não houve a oportunidade de fazer essa cirurgia na infância? Que pode ser a primeira cirurgia plástica de alguém, né? Tem algum problema fazer na fase adulta, não? Não, problema nenhum. A partir, normalmente, dos 7 anos de idade, onde já teve a constituição da arquitetura da orelha, a gente pode realizar a partir disso, a partir de qualquer idade. Excelente, excelente. As cirurgias faciais chamam mais atenção? As pessoas têm um pouco mais de medo de fazer as cirurgias faciais? Porque é uma coisa que está ali, literalmente, na face, né? Com certeza. É uma cirurgia delicada porque é a aparência da pessoa. Se der alguma complicação, algum procedimento errado, com certeza você vai estar vendo essas alterações. Então, é uma cirurgia delicada. Você tem que buscar profissionais que estão habilitados a esse tipo de cirurgia. É diferente de uma cirurgia corporal, que se tiver algum problema, a paciente está vestida e não está aparecendo, né? Então, é bem delicado. Perfeito. Vamos falar da rinoplastia um pouquinho, a cirurgia, então, do nariz? São vários tipos de rinoplastia que se faz. Depende o quê? Do que se quer corrigir desse nariz? Pode haver um exagero? Porque eu já ouvi falar que cirurgia de nariz parece que vicia. Não digo vicia, né? Pode ter um exagero daquele profissional que não tem bom senso, né? Na cirurgia de nariz, o que a gente tem que buscar? Tirar as pequenas imperfeições. Então, você não vai buscar mudar totalmente o rosto do paciente, fazer uma cirurgia que vai gerar um trauma futuro para esse paciente. Então, uma cirurgia delicada são pequenas alterações que você muda que vai deixar esse nariz mais bonito, mais condizente com o rosto de cada paciente. Vai imaginar que é uma pessoa que até tem um problema estético aí, que ela julga necessário fazer uma cirurgia no nariz, porque isso também varia muito da pessoa, né? A pessoa que indica, acredito, uma cirurgia no nariz, o próprio paciente que acha que tem que operar. Sim. E ele já tem uma disfunção nasal. Então, já não funciona muito bem esse nariz, de repente tem um desvio de septo, que eu acho que é a coisa mais comum. Pode ser aquele pontapé que faltava. Então, o otorrino disse que já tem que operar por conta da função nasal. Já dá para fazer tudo junto? Pode. Você pode associar essa cirurgia a uma cirurgia funcional feita pelo otorrino e uma cirurgia estética feita pelo cirurgião plástico. Então, você aproveita o mesmo procedimento e você consegue corrigir essas alterações, tanto a parte da respiração, como também a parte estética do paciente. Pode ser feito junto no mesmo procedimento. Pós-operatório de uma cirurgia do nariz, doutor? Não é um pós-operatório tão traumático, ele não é doloroso, ele pode ficar um pouquinho inchado, um pouquinho arroxeado na região de baixo dos olhos, mas é um pós-operatório que em torno de 10 dias o paciente está voltando às suas atividades, é bem precoce. Rápido, então. Bem rápido. Diferente bem rápido. de antigamente? Porque antigamente parece que você tinha outro curativo que era feito. Isso dificultava um pouquinho a vida do paciente, não? Normalmente sim. Antigamente se usava muito gesso, aquele mesmo gesso que a gente usa no braço, na perna. Então era um curativo um pouco maior, um curativo mais pesado. Hoje a gente tem alguns materiais que a gente pode usar, materiais plásticos, onde ele próprio se molda. Então é um curativo mais leve. A gente consegue com isso o paciente ter uma exposição mais rápida, né? Perfeito. Tem telespectadora na linha, eu vou conversar com a Maria de Maceió, Alagoas. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Denise, boa tarde. Um prazer falar com você, viu? O prazer é nosso. Você é a nossa primeira telespectadora que entra ao vivo no Consulta ao Doutor 2018. Muito obrigada por ter ligado, viu? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber do doutor se o procedimento Celutec, Frise e Mantos se dá uma boa resposta para a gordura localizada. Fala de novo, Maria, por favor.
Eu gostaria de saber se o procedimento Tá. Celutec, Tá. Frise Tá. e Mantos Aham. se dá uma boa resposta para a gordura localizada. Corporal, né? Corporal, é barriga, flancos, etc. Obrigada, Maria. Outra coisa Pode também, Denise, eu gostaria de deixar uma sugestão Por favor. para que alguém pudesse falar sobre síndrome das pernas inquietas, Legal. que é uma coisa que me incomoda bastante. Eu gostaria de ouvir um profissional nessa área, pode ser? Pode deixar que a gente vai providenciar, Maria. Agora, e como é que eu vou saber o dia que isso vai acontecer para não perder? Eu vou anunciar tudo lá na nossa página do Facebook. Fica tranquila que você vai saber. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Você vai ficar sabendo com antecedência aí sobre esse programa. Obrigada, Tá bom, viu, Maria? Um beijão tá. para você, Tá para todo bom. mundo de Maceió, Alagoas. Doutor, a Maria falou alguns nomes aqui, eu não sei se são aparelhos ou protocolos de procedimentos estéticos que são feitos em clínicas de estética mesmo. Resultado sobre a gordura corporal. O que se tem hoje de estudo? Porque hoje a gente pode escolher, né, cuidar do nosso corpo, mesmo da pele, com procedimentos menos invasivos ou nada invasivos, como esses, por exemplo, que a Maria citou, demorando mais para recorrer, de repente, a uma cirurgia plástica. Conta um pouquinho para a gente. Então, esses são tratamentos clínicos, né? Não são tratamentos cirúrgicos, que visam ajudar no tratamento da gordura localizada. Claro, se a paciente estiver fora de peso, num peso muito elevado, ele vai ter um resultado pobre. Mas para aquelas pacientes que têm aquela gordurinha localizada pequena, onde você não indicaria um procedimento cirúrgico, com certeza eles vão ajudar a queimar um pouco dessa gordura. Claro que associado a uma dieta, exercício físico, a gente sempre tem um resultado muito bom, não realizando com isso o procedimento cirúrgico. Então, hoje não é todas as pessoas que têm que fazer uma lipoaspiração. Hoje, com alguns aparelhos, junto com ultrassom de alta potência, mesmo ultrassom com laser, radiofrequência, a gente consegue resultados ótimos para que não seja realizado um procedimento desnecessário. Sabe o que eu tenho achado interessante? Tanto na questão facial quanto na parte corporal, esses procedimentos clínicos, né? Hoje muita gente estuda, a indústria estuda e melhora a tecnologia para que os especialistas possam oferecer esse tipo de tratamento clínico. Também parece que a qualidade da nossa pele pode ser melhorada com isso. Isso facilita para o cirurgião plástico também, se houver necessidade lá na frente de uma cirurgia, não, doutor? Com certeza, principalmente a gente falando em procedimentos faciais, né? Sim. Os tratamentos auxiliares que a gente fala, seriam esses tratamentos clínicos, ele vai ajudar a melhorar o quê? Cor de pele, ajudar a engrossar a pele, a sintetizar o colágeno, que isso vai associar um procedimento cirúrgico e a gente conseguir, com certeza, um resultado muito mais bonito. Só a cirurgia, a gente vai conseguir tirar o excesso de pele e reposicionar as estruturas internas, mas externamente a cirurgia ela não vai ter um resultado. Então, esses tratamentos eles vão acelerar esse processo de renovação da pele e, com certeza, a gente vai ter um resultado muito mais satisfatório para o paciente. Excelente. Então, ele veio para somar junto aos procedimentos cirúrgicos. Isso também melhora, né, doutor, a questão da cicatriz. Já a gente fala sobre isso. Tem telespectador na linha. Quem fala conosco agora é o Agnaldo. Tucuruí, no Pará. Oi, Agnaldo, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. É uma alegria ter você aí do outro lado. Fica à vontade, pode perguntar. É o seguinte, eu tive uma queimadura no segundo grau pelo corpo e no braço desenvolveu uma tal de uma queloide, que eu não tinha conhecimento que era isso. Tá. E aí, a cirurgia plástica me passou para fazer uma retirada desse negócio com betoterapia, mas eu não tenho conhecimento. Tá. Assim, procede as informações, ou o doutor cirurgião plástico que está aí pode me indicar alguma coisa melhor? Agnaldo, muito obrigada. Um abraço para todo mundo de Tucuruí, no Pará. Doutor, o telespectador, aliás, abordou queimadura, que é algo
tão importante na cirurgia plástica. Essa questão estética é muito importante, melhora a autoestima de muita gente. Tem gente que sonha fazer uma cirurgia plástica, se planeja a vida toda e realiza. Mas a reconstrução, né? Essa cirurgia, então, que vem como uma necessidade mesmo, reparadora. Isso é maravilhoso, né? Com certeza, isso é uma das grandes áreas da cirurgia plástica. A cirurgia plástica não é só estética, mas sim toda a parte de reconstrução, tratamento de queimados, reconstrução de mama, reconstrução de malformações, né? O que ele citou pra gente, ele teve uma queimadura de segundo grau. Então, a queimadura, quando ela vai sendo um pouquinho mais profunda, ela vai destruindo um pouquinho as células da pele. E dependendo da profundidade, ela pode desenvolver uma cicatriz um pouquinho mais dura, que seria ou a cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz onde vai ficar um pouquinho mais elevada, ou até mesmo o queloide. Então, o tratamento do queloide, a gente vai realizar um procedimento cirúrgico quando ele está atingindo áreas normalmente de dobras, então ele vai alterar a movimentação, a parte funcional desse paciente, né? Então a gente vai visar a cirurgia para tratar a área funcional, não aí já a parte estética. Então, o que ele falou realmente, o que o profissional falou para ele, ele deve realizar esse procedimento para melhorar tanto a parte funcional como a parte dele do dia a dia, né? E queimadura são tratamentos bem longos, né? Então é importante. Você perde o colágeno da área em que foi queimada? Como é isso? Então, o queloide, ele vai muito da genética de cada paciente, né? Então, você perde as células epiteliais e o corpo vai refazer novamente essas células. Só que como é uma área que foi atingida por uma queimadura, por um trauma, ele não vai refazer perfeitamente. Então, ele começa a sintetizar mais colágeno e, com isso, forma uma cicatriz mais grossa, alterando principalmente parte de dobra, parte de movimentações. Tá. Vamos falar um pouquinho do queloide? Pelo que o Aguinaldo, nosso telespectador, falou, ele não tinha conhecimento de que ele tinha queloide, que o organismo dele formava o queloide. Isso pode acontecer, né? Normalmente pode acontecer. Normalmente, quem tem uma tendência mais por causa da genética seria o negro e o paciente oriental. Eles têm uma tendência mais a formar um queloide, devido pela presença mais de colágeno, presença mais de melanina, né? Então, isso pode ocorrer. Mas, normalmente, também tem pacientes de pele mais clara que não tem tendência, normalmente pode formar. Então, isso não tem uma lógica, né? Tá. Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de paciente, principalmente nos queimados. Agora, pode ser que a cicatriz não seja boa, não seja da melhor qualidade, mas não estamos falando também de queloide. Pode, isso pode ocorrer também, principalmente em cirurgias maiores, cirurgias de mamária, cirurgias de abdômen. Normalmente ela pode ser uma cicatriz ficar mais escura, um pouco mais grossa, mas isso hoje a gente tem vários tratamentos que podem ajudar a melhorar a qualidade dessa cicatriz. Curioso que no rosto não se costuma falar tanto em queloide ou nessas cicatrizes mais complicadas. Sim, no rosto normalmente é uma área que a pele é um pouco mais fina, né? Então normalmente não tem tendência a formar. Os principais locais que tem, na região do pescoço pode formar, tá. A região entre a região das mamas também é uma região que forma bastante. Então no rosto normalmente não forma não. Tá. Você falou da ritidoplastia, voltando à área facial. O que seria a ritidoplastia? Essa é uma das cirurgias que mais tem sido deixada para depois? E é legal falar isso, não é que o cirurgião não tem mais o trabalho que tinha antes por conta dos procedimentos. Não, elas continuam sendo necessárias, mas talvez mais para frente só. Sim, com certeza. Com esses tratamentos novos, com as tecnologias hoje que a gente tem usado, ele está postergando um pouquinho a realização dessa cirurgia, que hoje normalmente está sendo realizada a partir da 5ª, 6ª década de vida, né? Sim. Então seria aquela cirurgia que a gente vai tratar tanto a flacidez da pele, como também a queda da parte interna, a parte muscular, da parte do gordura, para dar um volume melhor no rosto e para a gente conseguir resgatar aquela silhueta que a paciente tinha há alguns anos atrás. Essa é uma queixa muito frequente em mulheres a partir dos 50, 60 anos, parece que escorreu. Isso, Essa é a queixa que as mulheres têm. É a queixa principal, ela começa a perder volume, tá. Então começa a murchar, teoricamente, a parte da pele, a parte do rosto, e ele vai cedendo. Então, a cirurgia busca resgatar esse volume e recolocar as estruturas no lugar ideal. Pode ser que você precise
além dessa cirurgia, de um preenchedor, por exemplo? Pode. Em conjunto? Pode. Normalmente a gente hoje utiliza muito em procedimentos de ritidoplastia. Legal. Você pode usar tanto um preenchedor, que a gente fala que é um preenchedor aloplástico, né, que seria normalmente o ácido hialurônico, onde a gente usa muito, ou mesmo a própria gordura do paciente. Então, você tira um pouquinho de gordura, você trata essa gordura e você recoloca ela para dar um volume um pouco maior na região do malar, na região da mandíbula. Então, você consegue dar contornos mais bonitos associados à cirurgia. Claro, essa escolha é feita antes da cirurgia, se vai utilizar um preenchedor ou se vai utilizar gordura tratada da própria pessoa. Sim, com certeza. As indicações podem ser diferentes. Pode ser diferentes, e a gente sempre conversa, a gente define o procedimento junto com o paciente. Blefaroplastia, que é a famosa cirurgia das pálpebras. A partir de que idade as pessoas costumam buscar? Por que costumam? Tem gente, até pela característica étnica, de repente tem a pálpebra mais caída. E veja bem, eu recebo mensagens aqui de pessoas que não estão conseguindo enxergar direito por conta desse peso das pálpebras. Sim, normalmente, essa cirurgia, a partir dos 30 anos de idade, a gente já realiza bastante, né? É uma cirurgia simples, tranquila, onde ela é feita com uma anestesia local, mais uma pequena sedação. Você faz num dia, normalmente no mesmo dia você já está recebendo alta. E a recuperação também é super simples, em torno de 7 a 10 dias você já está voltando às suas atividades. Que ótimo. Então é uma cirurgia que dá um resultado muito satisfatório, além de tirar aquele excesso de pele, principalmente na pálpebra superior, tratar aquelas bolsinhas, aquele olhar cansado, né? Aquelas bolsinhas que formam aquele abaulamento, principalmente na parte de baixo, né? Então é uma cirurgia que o resultado é excelente. E aí, na parte de baixo, talvez eu não consiga entender, mas na parte de cima, dá para logo ver onde é que fica escondida essa cicatriz, né? Porque tem uma cicatriz. Isso. Ela fica bem naquele sulco que o paciente tem. E na parte de baixo ela fica bem junto à região dos cílios. Legal. Então é praticamente imperceptível essa cicatriz. Perfeito, perfeito. Então são procedimentos que para o cirurgião são simples, mas o paciente tem que fazer um pré-operatório, tem o pós-operatório que ele deve seguir também. Sim, com certeza. O pré-operatório é vital, a gente vai ver se o paciente está bem de saúde, se não tem nenhum problema cardíaco, nada para a gente poder realizar. E na cirurgia plástica, o pós-operatório é de extrema importância, porque se o paciente não se cuidar, ele pode ter problemas de sangramento, de abrir pontos, e isso vai, com certeza, prejudicar o resultado da cirurgia dele, né? Então, é de extrema importância. Perfeito. Já a gente fala um pouquinho mais dos exames que podem ser pedidos no pré-operatório. Muita gente acha que são muitos exames, Denise. Por que o médico pediu tantos exames? Já o doutor vai explicar se isso tem a ver com a segurança na cirurgia plástica, se é para todo mundo a mesma coisa que você pede de exames ou se é personalizada. Não teria por que pedir determinado tipo de exame para alguém tão jovem, por exemplo. Já o doutor fala. Vamos falar um pouquinho de procedimentos menos invasivos, como a toxina botulínica, os preenchedores, os fios de sustentação. Tudo isso pode ser feito a qualquer tempo. O paciente que está, de repente, incomodado com uma marca, uma linha que surgiu aí na testa, ele já pode buscar a toxina botulínica, buscar o profissional adequado, capacitado para fazer esse tipo de aplicação, doutor? Sim, com certeza. Por isso que a gente até comentou que hoje as cirurgias de face estão se prolongando um pouquinho mais. Porque os pacientes estão procurando esses tratamentos mais cedo e com isso ele vai prolongar, entre aspas, esse envelhecimento dele, tanto da parte interna como da parte externa também. Então, esses tratamentos vieram para ajudar muito ao cirurgião plástico, ao dermatologista, para melhorar, com certeza, a autoestima e o dia a dia desse paciente. É muito importante hoje a utilização desses tratamentos. Perfeito. Vamos preparar para ir para o intervalo, mas antes, deixa eu aproveitar e convidar você que está em casa a seguir o perfil da HIT TV lá no Instagram. Tem vídeo todos os dias e é muito legal, olha só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades.
É isso aí, @TVHit. Você encontra o perfil lá no Instagram, tem vídeos nos stories, todos os dias você fica atualizado de tudo que vai acontecer aqui, com os temas dos programas, inclusive. Vamos para o intervalo? A gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre cirurgia plástica. Eu tenho o prazer de receber o doutor Daniel Rufato, médico, cirurgião plástico, explicar tudo para nós sobre esse tema. Nós falávamos sobre as cirurgias plásticas faciais e a telespectadora escreveu aqui para nós que fez uma cirurgia nas pálpebras, está fazendo como o médico pediu, pingando colírio, passando a pomada que ele prescreveu, mas diz que está muito inchado e pergunta para o doutor se teria algo para desinchar. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, doutor? Porque lógico que são especialistas da mesma área, mas eles podem ter condutas diferentes e só o teu médico sabe o que é melhor para você. É assim, doutor? Com certeza, porque o profissional que realizou a cirurgia, ele sabe o que foi feito, ele sabe a técnica que foi feita. Existem técnicas de cirurgia de pálpebras que podem inchar um pouco mais, outras que incham um pouquinho menos, mas a conduta, com certeza, do profissional está correta. Esse inchaço pode ocorrer um pouco mais, um pouco menos, de acordo com cada paciente, acúmulo de líquido, mas normalmente ele dura aí em torno de uns 30 dias, depois aos pouquinhos já vai melhorando bem esse inchaço. Tá. Então, um pouquinho de paciência, que a sua cirurgia vai ser conduzida de uma forma correta. Perfeito. E manter esse contato é importante, né, doutor? Porque a gente está falando de segurança na cirurgia plástica, é segurança para o paciente ter o contato com você nesse pós-operatório, para poder tirar uma dúvida como essa, e para você, que não vai ter seu paciente, de repente, passando de lugar a lugar, pedindo uma informação, de repente, que ele pode receber uma orientação inadequada. Com certeza. Hoje, com essas mídias sociais, as facilidades que a gente tem de contato, então, o paciente está com uma dor, está inchado, hoje ele manda uma foto, você olha, então você consegue deixar o paciente muito mais tranquilo em relação a isso. E você também fica tranquilo, porque às vezes, se o paciente não passar o que está acontecendo, às vezes é uma coisa séria e pode complicar todo um procedimento depois, né? Então, hoje é muito importante essa relação médico-paciente para ter um bom resultado no final. E hoje, como é muito fácil você conhecer pessoas que já tenham feito qualquer cirurgia plástica, mas o médico da minha amiga não prescreveu esse remédio, ou não pediu para que ela não dirigisse por tanto tempo. A gente não pode levar isso em consideração. Por isso que faz parte da segurança na cirurgia plástica você escolher e confiar no profissional que você colocou a sua vida nas mãos dele, porque é isso que se faz, né? Para que você tenha confiança naquilo que ele vai te falar e para que você possa seguir. Com certeza. Por isso que é muito importante as consultas pré-operatórias, o paciente fazer todas as perguntas, tirar todas as suas dúvidas, para que isso não ocorra no pós-operatório. Você está operando com o médico que você escolheu, não com o médico da sua amiga. Então, tire as suas dúvidas com ele, para que depois você não tenha aborrecimentos depois da cirurgia. Perfeito. Perfeito. A qualidade da pele, quando a gente faz essa toxina botulínica que a gente estava conversando, os preenchedores, nós vamos falar do fio de sustentação também, isso muda? Ter esse acompanhamento, pode ser com dermatologista, com cirurgião plástico, a gente acaba recebendo recomendações que são importantes para que a gente mantenha esses cuidados, né? De repente, alguém que não passava o protetor solar todos os dias na face, isso melhora a qualidade, doutor, da nossa pele? Com certeza. Hoje a gente tem vários produtos que, além da toxina, além dos preenchedores, eles vão estimular a síntese de colágeno, a formação de um novo colágeno, né? Então, com isso, a gente vai melhorar a qualidade da pele, a consistência da pele e a tonalidade da pele, né? Então, isso é muito importante. E você citou o protetor solar. O sol hoje é o maior vilão que a gente tem para causar o fotoenvelhecimento e gerar uma pele feia, né? Então, ele é extremamente importante a gente usar. E o sol, ele não dá o efeito ali, claro que você pode até se queimar, ter a queimadura solar, vai descamar a pele, mas
ele dá o efeito décadas depois, né, doutor? Com certeza, com certeza. Ele vai aos poucos, ele vai acumulando, acumulando. Chega uma hora que a pele começa a ficar feia, começa a enrugar e começa a perder aquela elasticidade. Então, depois de muito tempo que você usou. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das cirurgias corporais agora, doutor? Vira ano, começa ano, termina ano. E a gente quer saber sempre a mesma coisa. Qual foi a cirurgia que foi mais feita aí no ano passado, por exemplo? A gente tem essa informação? Então, hoje no Brasil, a cirurgia mais realizada seria a cirurgia de prótese de mama, né? Prótese de mama de aumento. A segunda cirurgia já é a lipoaspiração. Tá. Então, hoje são as duas cirurgias que são mais realizadas, falando em matéria de cirurgia corporal. Perfeito. Não pode banalizar essas cirurgias, né, doutor? Porque aí parece que é tão fácil que não é tem indicação, especialmente para a lipoaspiração, porque a lipoaspiração não emagrece, né? A lipoaspiração ela não é regime, né? Ela é um tratamento cirúrgico com todas as suas implicações, que quando bem realizada, com certeza ela vai trazer uma silhueta melhor. Então a gente vai tratar aquela gordura localizada. Se a paciente estiver com peso muito grande, com certeza a gente não vai atingir o objetivo que ela quer. Sim. E ela vai ficar infeliz. Então, sendo uma cirurgia bem realizada, com certeza a gente vai ter um resultado muito bonito. Tem limite da lipoaspiração? Limite de retirada de gordura? Normalmente a gente tem um limite em torno aí de 5% do peso. Tá. Se você tirar mais do que isso, já começa a perder a segurança na cirurgia. E tempo de cirurgia, doutor? É importante porque as pessoas costumam querer, não são todos, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma, mas tem gente que pensa, já que vai tomar uma anestesia, já vamos fazer todas as cirurgias plásticas necessárias. Isso também, você falou de tempo de cirurgia, também envolve risco. Com certeza. Quanto maior o tempo de cirurgia, maior o risco de ter complicações. Quais são essas complicações? Você pegar uma infecção, porque você diminui a sua resistência, você até desenvolver possíveis tromboses, embolias. Então, quanto maior o risco, maior o índice de complicações que pode ter. Tá. Tá? Intercorrências podem acontecer. Com certeza. E é importante a profissional saber lidar com essas intercorrências, que elas não vão gerar dano nenhum. Mas, havendo uma intercorrência, vamos imaginar que estava combinado, programado, que seriam feitas duas cirurgias ali no mesmo ato cirúrgico. Houve uma intercorrência, o tempo ficou escasso, não deu tempo de fazer a segunda cirurgia. Tudo bem? Está conversado isso já antes? Com certeza. Eu acho que aí vai da prudência do médico, da segurança e da ética do médico. Teve algum problema, primeiro a saúde e a vida do paciente. Depois você vai realizar outro procedimento. Então você suspende o procedimento que está sendo realizado e futuramente, depois de você fazer avaliações melhores, você realiza o procedimento com segurança. Então isso é de extrema importância. Você diria que quanto tempo é necessário para um planejamento seguro de uma cirurgia plástica? Então, a gente falou bastante de férias, né? De repente, alguém está planejando férias e nessas férias quer fazer o procedimento cirúrgico. O que você diz? Quanto tempo antes é melhor começar a conversar, escolher o profissional? Porque, de repente, você não escolhe de primeira também. Claro, com certeza. Não existe um tempo determinado, né? O paciente escolhendo o médico que ele quer, que ele vai realizar a cirurgia, então ele vai passar numa consulta principal, que seja um cirurgião plástico especialista, né? Então ele vai passar na consulta, o médico vai fazer uma avaliação, vai indicar o procedimento, vai ter uma conversa para determinar o que realmente vai ser feito. É feito exames pré-operatórios, então o paciente vai realizar esses exames. No retorno, estando tudo em ordem, você vai programar para fazer a cirurgia. Pelo menos aí em torno de uns 30 dias, tudo para poder o paciente realizar, retornar com você e poder agendar o procedimento. Normalmente, pelo menos em torno de um mês. As dúvidas do paciente? Então, as dúvidas o paciente vai tirar nas consultas pré-operatórias, né? Então, normalmente, ele sai da consulta com muitas dúvidas, porque ele está estressado, está ansioso, ele não vai fazer as perguntas, mas após o retorno com os exames, ele vai acabar de tirar todas as dúvidas. Eu até falo com o paciente, anota tudo para
na próxima consulta, você tirar todas as dúvidas. Então, normalmente, durante as consultas, o importante é o paciente não ir com dúvidas para a cirurgia, tirar tudo no pré-operatório. O bom senso sempre fala mais alto. Fala mais alto. Com certeza. Às vezes, o paciente pode querer fazer determinado tipo de cirurgia ou exagerar, de repente, em tamanho de prótese. Isso é conversado também? Então, de repente, você está vendo, porque tem medidas, né? São estudos feitos ali, você sabe que não vai ficar proporcional e a beleza está na proporção, né? Com certeza, Fala sim. um pouquinho pra gente. Não, isso é de extrema importância, o médico ter um bom senso, o médico explicar para o paciente o porquê não vai poder pôr uma prótese de 500 ml, tem que pôr de 300. Então, isso é de extrema importância. E se o paciente não entender, o médico tem que se recusar a fazer a cirurgia. Tá. Porque se ele fizer um procedimento não indicado, com certeza a gente vai ter um mau resultado e depois complicações no pós-operatório. Então é melhor não realizar. O paciente, às vezes, ele sai até bravo com você. Imagino. Mas, com certeza, a sua ética está acima de tudo. Em algum momento, ele vai te agradecer por essa negativa naquela situação, né? O momento em que o paciente vive, de repente, a conversa, eu acredito, vai longe, né? De repente você percebeu, você viu, doutor, que o momento que o paciente ou a paciente está vivendo não é o mais adequado para fazer uma cirurgia plástica. De repente ela quer mudar alguma coisa, não dá para mudar tudo, ela quer mudar nela. E aí? Então, aí vai muito do bom senso, né, e da ética do paciente de falar, nesse momento não é o momento certo para você realizar. A cirurgia plástica, ela não vai resolver problemas pessoais do paciente. Sim, ele vai resolver problemas, alterações corporais. Claro que vai melhorar a autoestima, o paciente vai ficar mais bonito, mais feliz, mas também o médico tem que saber falar não, falar vamos tratar primeiro isso, para depois a gente realizar o procedimento. Perfeito. Conversar com a telespectadora que está na linha, quem fala conosco é a Leni, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Oi, Leni, tudo bem? Boa tarde. Alô, Leni? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Tudo bem, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, a minha dúvida é se essas cirurgias que foi citada aí, se tem problemas para pessoas que são diabéticas. Ah, excelente pergunta, Leni. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. Um beijo pessoal aí do Rio de Janeiro. Doutor, diabéticos podem fazer cirurgia plástica? Podem, tanto diabético como os pacientes que têm problemas cardiológicos, estando tudo em ordem, estando tudo compensado. Aí sim, nesse caso, a gente vai fazer algumas avaliações a mais. Estando tudo bem, o paciente pode realizar com segurança que não vai ter problema nenhum no pós-operatório. Excelente. Algumas medidas de precaução podem ser tomadas para qualquer pessoa, né? De repente, alguém que toma um anticoagulante, então, vai fazer uma estratégia, de repente. O anticoagulante é um das medicações que contraindica a realização da cirurgia. Tá. Por quê? Porque ele pode gerar um sangramento a mais, né? Então, nós vamos suspender alguns dias antes para poder realizar e depois de alguns dias o paciente pode voltar a tomar. Você pensou em cirurgia plástica, de repente você pensou que seria simples, mas se você já tem um diabetes ou um problema que você precise tomar um anticoagulante, talvez precise do aval do especialista que acompanha, é isso? Com certeza, na grande maioria das vezes normalmente é o cirurgião vascular. Legal. Então a gente vai pedir uma avaliação pré-operatória e o profissional vai mandar uma cartinha para a gente, autorizando ou não e instruindo qual é o melhor tratamento para cada paciente. Hoje eu vejo os cirurgiões de todas as áreas incentivando, estimulando o paciente, até a alta mais rápida do hospital, muitas vezes, para que eles possam voltar à vida normal, caminhar, fazer algum tipo de... Mesmo que seja dentro do quarto, né? Quando a pessoa não está 100% para fazer grandes passeios, dentro do quarto, pelo menos já ficar de pé, fazer uma caminhada e voltar ali algumas vezes durante o dia. É pelo risco de trombose? Hoje isso está mais controlado com essa preocupação do especialista? Isso depende do paciente, porque tem paciente que operou
uma cirurgia estética, tá tudo bem, ele estava bem, ele tá ótimo agora, mas ele fica deitado, ou ela fica deitada, porque acha que alguma coisa pode acontecer, sair do lugar, isso é um perigo. Com certeza. A trombose hoje é o maior medo que a gente, do cirurgião plástico, né? Que é uma complicação, uma intercorrência que foge do nosso, do nosso dia a dia, né? Então, pode ocorrer com qualquer tipo de paciente. Então, sim, a medida de você andar precocemente é uma das principais medidas que a gente usa para evitar que dê uma trombose. Tem também algumas medicações, um anticoagulante, que é diferente daquele anticoagulante que o paciente toma diariamente. Tem aquelas meias de compressão, aparelhos que hoje fazem uma massagem para estimular principalmente a região de perna e coxa. Então, a gente tem várias medidas para a gente poder evitar que o paciente tenha uma trombose, mas em alguns casos pode acontecer. E aí o importante é você estar nesse acompanhamento para que isso seja observado o mais rápido possível. Com certeza, um profissional que trabalha com isso no dia a dia e principalmente fazer a cirurgia num ambiente hospitalar, que isso é a segurança que o paciente tem. Se ele tiver qualquer intercorrência, a gente tem como tratar essa intercorrência. Sim. Você dentro de uma clínica, a gente não tem os recursos necessários para tratar o paciente num caso de emergência. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Porque você precisa desse acompanhamento. Agora, os pontos, eles são feitos com aqueles fios que o corpo absorve hoje? Precisa tirar o ponto? Porque o que eu percebo? Tem vários perfis de pessoas. Tem gente que vai querer voltar e te ver mais vezes que for possível, que você queira receber essa pessoa. E tem paciente, algumas pessoas que, se puderem, nem voltam mais. Não porque tá tudo ótimo, porque ele só queria mesmo fazer aquela cirurgia e pode ficar, de repente, com uma brecha nessa segurança se ele não voltar, por conta dele, ponto e risco, né? Com certeza. O pós-operatório é de extrema importância, então o médico vai estar vendo a evolução desse paciente semanalmente, depois a cada 15 dias, mensalmente. Você citou os pontos. Hoje a gente tem uma gama muito grande de fios de sutura, né? Fios que são absorvíveis, fios que não são absorvíveis. A gente tem aquela cola que pode usar na cicatriz. Legal. Então, hoje a gente tem vários materiais que vai auxiliar para melhorar a qualidade da cicatriz. Então, é muito importante o paciente respeitar o pós-operatório e ouvir o médico dela, para depois não ocorrer de ter algum problema de cicatrização e não ter o que fazer. Geralmente, você falou do fio de sutura. Geralmente, esses detalhes podem passar batido por muitos pacientes, muitas pessoas. Mas se alguém já sabe que fez, de repente, levou um ponto com um fio de sutura determinado e teve uma alergia, uma coceira, já te fala. Sim, com certeza. Porque você não usa esse. Sim, e você sim. sabe do que ele é feito, você usa um diferente. Sempre na ficha de anamnese, que é aquela ficha pré-consulta, Tá. A gente faz algumas perguntas visando que o paciente tem uma alergia, tem algum problema de saúde, se já fez cirurgia, serve para quê? Para a gente saber se a paciente teve uma cicatrização boa, se ela teve um queloide, se não teve. Para isso a gente poder tentar amenizar um problema que ela pode ter depois. Então, isso é importante, nessas consultas, a gente saber todo o histórico médico do paciente. A cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, o resultado ficou ótimo, mas aquela cicatriz que não ficou perfeita está incomodando o paciente. Hoje, tem manobras minimamente invasivas para fazer, para melhorar essa, às vezes fica fibrosa que fala, né? Isso. Normalmente a fibrose é aquele durinho que fica mais na parte interna. Normalmente ocorre muito quando faz uma lipoaspiração, né? Mas hoje a gente tem o uso da tecnologia, ela vai ajudar a gente a minimizar essa cicatriz, ajudar a que ela fique um pouco mais mole, até mesmo para a gente poder tratar a cor dessa cicatriz. Às vezes ela pode despigmentar, ficar aquela cicatriz mais clarinha, ou mesmo aquela cicatriz mais escura. Então, a tecnologia ajuda a gente a poder melhorar e deixar esse paciente mais satisfeito. Excelente. Antigamente se ouvia falar mais no retoque da cirurgia plástica. Hoje, não ouço mais falar. Por quê? Então, retoque é um pequeno procedimento que sempre existiu e vai existir, né? Porque
a gente tem que pensar, é que nem a gente está fazendo uma reforma na nossa casa, né? Então, às vezes, você retocar uma pintura, retocar alguma coisinha que não ficou 100%, é comum. Mesma coisa no nosso corpo. Então, a gente está tirando uma mama que era grande, que era bem caída, às vezes você coloca ela na posição e você tem uma cicatriz que fica um pouquinho mais elevada. Tá. Então, com um pequeno procedimento, você consegue melhorar o resultado estético. Então, você vai dar aquele refinamento final para deixar a paciente totalmente contente e satisfeita. Eu até falei no começo da entrevista sobre a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Como está bem no meio da face, é muito fácil de você enxergar, de repente, algo que ficou assimétrico, mas nós já somos assimétricos. O natural, bonito, já é assimétrico. Com certeza. O que é essa ânsia, essa angústia que se tem, às vezes, de querer o perfeito, que não existe? Por isso que é importante o olho clínico do médico, né? Que ele vai apresentar para os pacientes todas as imperfeições que ele tem antes da cirurgia. Então, a gente tira a foto, mostra para os pacientes, ó, essa mama é um pouquinho maior, essa mama é um pouquinho mais caída, o seu nariz ele é um pouquinho mais torto, a abertura do nariz é um pouquinho maior. Então, são pequenos procedimentos que a gente vai mostrar e você vai explicar, isso eu consigo tratar, isso eu não consigo tratar. Então, com isso, a gente consegue minimizar o efeito indesejável do paciente. Então, a gente explicando bem, tendo uma boa conversa, com certeza o paciente vai seguro para fazer a cirurgia. Perfeito. Já a gente fala sobre a abdominoplastia, que é quase um capítulo à parte. Muitas mulheres perguntam sobre a abdominoplastia, se pode fazer abdominoplastia e no futuro engravidar. Quanto tempo depois, então, do parto que se poderia fazer uma cirurgia plástica como essa? E como ela parece que é um pouquinho mais agressiva, porque a tradicional, a cicatriz fica bem ampla, né? Também vou querer saber se tem abdominoplastias mais tranquilas. Já o doutor vai explicar aqui para nós. Mas a anestesia ainda é uma questão que se pergunta na consulta. Por que as pessoas têm tanto medo de uma anestesia geral quando ela é necessária? Tem gente que te pergunta e preferiria tomar uma outra anestesia que não é geral? Sim, a anestesia hoje ele é um mito, né? Hoje é uma anestesia, tanto anestesia geral, como anestesia peridural, anestesia RAC, são anestesias extremamente seguras. Por quê? Porque a tecnologia veio para ajudar. Hoje a gente tem monitores que multiparâmetros, então o anestesista ele vai estar vendo pressão, pulso, saturação de oxigênio, então todos os parâmetros corporais para determinar uma anestesia, um procedimento seguro. E mais também as medicações, hoje em dia são medicações muito mais seguras do que há 10, a 20 anos atrás. Então hoje tem ainda aquele mito, anestesia, morre de anestesia. Não, hoje ninguém morre de anestesia. Primeiro pelos profissionais e segundo pelas medicações e terceiro por você estar num ambiente hospitalar que vai te dar toda a segurança para a gente realizar esse procedimento, né? Então a anestesia hoje é um procedimento super seguro, não precisa ficar com medo, que ela não vai causar problema nenhum, vai só te ajudar. E antes da cirurgia, tem uma conversa com esse anestesista, né, doutor? Porque, na verdade, é uma equipe. Você escolheu o doutor e ele tem a equipe de confiança dele. Por isso que é tão importante você confiar mesmo no seu médico. E aí você confia em quem ele confia. Sim, com certeza. O anestesista vai conversar com o paciente, né? Sim. E perguntar se faz uso de algum tipo de medicamento. Tem uma série de questões a serem respondidas lá mesmo no dia da cirurgia, né? Com certeza. Normalmente, na internação, o paciente já responde um questionário, onde ele vai responder várias perguntas do anestesista. E antes da cirurgia, ele faz a visita pré-anestésica, onde ele vai confirmar essas respostas, vai fazer mais algumas perguntas, para que ele possa usar as medicações ideais para você. Então, cada anestesia tem suas particularidades, então, por isso, para manter, com certeza, a segurança nesse procedimento. Quero saber se pode existir, se isso já aconteceu, de um paciente chegar até você, ter uma queixa, vou usar o exemplo do nariz, por exemplo. E, na verdade, o nariz tá harmonioso no rosto ali, tá tudo bem. Mas, de repente, a boca, que é muito fina, o lábio superior, e se fizesse um preenchimento ali, que é muitíssimo menos invasivo, o resultado seria satisfatório.
Isso existe? Dá para conversar isso ou o paciente pode ficar, de repente, chateado? Isso é uma coisa muito importante, né? Delicada, mas se o paciente der abertura para você, com certeza você pode falar, eu acho melhor fazer isso e não fazer isso daqui, mas se o paciente der abertura, porque se ele veio para fazer a cirurgia de nariz, ele não tiver indicação, você não tem que realizar. Perfeito, perfeito. E acho legal, né, que os especialistas hoje, eles vêm falando, eu falei da proporção, o nosso rosto tem proporções desses terços, né? E isso é que faz com que a pessoa fique esteticamente bonita. Sim. Essa conversa existe sobre beleza também, porque de repente o paciente está buscando um resultado que não existe na prática. Com certeza. Eu não digo nem existe, mas sim não vai enquadrar ao tipo do rosto dela. Não combina. Não vai combinar, vai ficar uma coisa bem feia, né? Principalmente o paciente chegar, eu quero um nariz igual a essa artista aqui. Ainda existe isso? A pessoa leva uma foto, uma revista? Existe, com certeza. Aí o médico tem que mostrar para ela as proporções do rosto dela, que no caso dela, a técnica usada é que a gente vai conseguir um resultado e vai ficar bonito assim, não para igual aquela artista que ela está querendo. Então isso é muito importante. Perfeito. Quando o assunto são as próteses de silicone, tem a questão se é atrás do músculo que é colocado, se é na frente. Isso faz alguma diferença no resultado final, naquilo que se vê? Sim, isso é muito importante. Isso eu costumo falar, é a única coisa que quem escolhe é o médico. Legal. Por quê? O que determina você colocar embaixo da glândula, embaixo da fáscia e embaixo do músculo é a quantidade de tecido mamário. Então, se o paciente tiver uma quantidade X, que seria normalmente no mínimo 2 centímetros de tecido mamário, a gente pode pôr essa prótese embaixo da glândula, que ela vai ter uma proteção para manter natural. Legal. Se eu fizer a escolha errada, o que vai acontecer? Eu vou ver muito contorno da prótese, eu vou ver pequenas dobrinhas. Então, o paciente não tem aquela proteção necessária para manter uma prótese natural. Não é aquela prótese um pezinho, bonitinho, não. E sim pequenas ondulações que podem deixar, com certeza, o resultado bem feio. Perfeito. Telespectadora na linha, a gente vai conversar com a Maria, de Itabaiana, Sergipe. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Tudo bem, Denise. Eu não perco seu programa, minha filha. Eu adoro o seu programa e adoro você, viu? Obrigada, Maria. Uma eu alegria. Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Se é possível. Eu tenho 71 anos. Uhum. E o meu pescoço está todo engiadinho. Tá. E o meu pescoço está engiado, sabe? Eu queria fazer uma plástica. Ou pode fazer outra coisa assim. Ser invasível. Perfeito. Obrigada, Maria. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Eu lhe adoro, viu? Obrigada, Maria. Estou muito feliz com o seu carinho, viu? Fico muito contente mesmo. Um beijão para você, para o pessoal de Itabaiana, no Sergipe. Doutor, a Maria tem 71 anos e te pergunta sobre o pescoço. Ela não está satisfeita de como está o pescoço dela hoje, não. Então, não é porque ela tem 71 anos que ela não pode realizar uma cirurgia. O que vai determinar se ela pode ou não é a indicação do profissional e a qualidade de saúde dela. Se ela estiver bem de saúde, pode realizar qualquer tipo de procedimento. Claro, dentro daquele bom senso, não sendo uma cirurgia muito longa. Enquanto uma paciente já de 71 anos, ela não é prudente fazer um procedimento muito grande, né? Mas sim, pode tratar o pescoço dela para deixar, com certeza, ela mais feliz e mais bonita. Então, você vai avaliar, não é a idade, é o estado de saúde geral do paciente e, de repente, até por uma questão de prudência, não vai fazer um tempo cirúrgico tão grande. Isso, vários procedimentos. Tá. E para pacientes que a gente nota que não tem condições por algum problema de saúde, a gente pode também fazer uns tratamentos clínicos, utilizar um laser, utilizar uma radiofrequência, que também vai ajudar. Claro que com um resultado um pouquinho mais pobre, mas com certeza a gente consegue melhorar um pouquinho. Excelente. Aí é uma escolha
do paciente, porque é quanto ele vai investir nisso também, mas de repente ele tem um resultado que para ele é satisfatório. Sim, né? com certeza. E até pode esperar e ver como esses procedimentos clínicos reagem no organismo dela, para decidir se vai fazer. Muitas vezes o paciente não quer realizar a cirurgia, então você indica o tratamento clínico. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala sobre a abdominoplastia. Será que pode engravidar depois de um procedimento como esse? Até já! O Consulta ao Doutor está de volta hoje ao vivo, falando sobre cirurgia plástica com o médico, cirurgião plástico. Nosso convidado aqui hoje no Consulta ao Doutor, doutor Daniel Rufato. Doutor, separei esse bloco. Pode ser que a gente ainda volte para as questões faciais e aquilo que o público perguntar, mas eu separei para a gente falar de abdominoplastia. É muito popular esse procedimento, as pessoas vêm falando sobre isso, mas talvez, não sei se eu estou certa, mas pelo número de cirurgias bariátricas que têm sido feitas também, e essa é uma quase inevitável fazer depois, né, de uma cirurgia bariátrica. Eu quero saber do que se trata a abdominoplastia e se ela tem que ser desse tamanho da tradicional mesmo, ou se pode ser mais conservadora. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia muito realizada, né? Com certeza é uma cirurgia que muda a vida da paciente, né? Principalmente porque, pelo aquele aspecto daquela pele flácida, daquela barriga abaulada, a paciente vai se privar de ir numa praia, de ir num clube. Então, com certeza, ela ajuda muito a recuperar a autoestima desse paciente, né? A gente tem dois tipos de procedimentos, né? A abdominoplastia clássica, que é aquela que tem aquela cicatriz que vem de ponta a ponta, né? Que é uma cicatriz um pouquinho mais elevada, um pouquinho maior. E a mini abdominoplastia, que seria aquela que a gente vai tirar só aquele excesso de pele que tem um pouquinho abaixo do umbigo. O que diferencia também seria o tempo do tratamento da parte da parede abdominal, a tal da amarração da musculatura, né? Isso é o que ajuda também a tirar um pouco daquele abaulamento, né? Junto com a retirada do excesso de pele. Eu lembrei, você falou de amarrar, né? Que é bem popular a gente falar isso. Dessa amarração que é feita na abdominoplastia. É uma amarração muscular. Isso, que é você reaproxima a musculatura do reto abdominal. Tá. Normalmente para tratar aquela alteração que chama diástase do músculo do reto abdominal. Até anotei esse termo para perguntar. Muita gente, doutor, não tem... Muitas mulheres engravidaram, às vezes de gêmeos ou de um único bebê, mas engordaram bastante ou nem engordaram tanto, mas naquele abdômen fez diferença essa gestação e houve esse afastamento que chama diástase. Isso. Você consegue resolver com a abdominoplastia? Você consegue resolver. Um dos tempos da cirurgia da abdominoplastia seria a correção dessa diástase. Legal. Então você vai reaproximar essa musculatura, o que é muito importante a gente frisar aqui. O músculo vai estar no lugar ideal, mas se você não trabalhar a sua musculatura, ela vai continuar fraca e mole, igual a antes da cirurgia. Perfeito. Então é muito importante depois do exercício físico para a gente concluir o resultado melhor da cirurgia. Excelente. Então, sempre precisa fazer o exercício físico. Muita gente que tem uma diástase, de repente, discreta, até consegue, com o exercício físico, resolver essa questão. Então, é muito importante observar. Agora, se é só uma diástase e não há sobra de pele, não há essa flacidez, não tem nada mais. O único problema ali é a diástase. Pode operar? Você pode operar. Você pode fazer um corte menor, normalmente do tamanho de uma cesárea, e você consegue corrigir essa diástase e colocar a parte da parede abdominal na posição ideal. Pode ser feito, sim. Perfeito. Essa questão é importante porque tem gente que não tem a sobra de pele, conseguiu voltar bem ao peso, mas seguiu com a diástase. Então, dá para resolver? Dá para resolver. Também. Reposicionar o umbigo. É um reposicionamento ou você constrói um novo umbigo? Acho que eu já te perguntei da outra vez, mas essa pergunta se repete tanto aqui, as pessoas parecem ter medo de que fique algo diferente do natural. Então, o umbigo, na grande maioria das técnicas de cirurgia de abdômen, ele vai permanecer no mesmo local
que ele estava antes. Então, você solta ele da pele. Legal. Você vai fixar ele novamente na parede abdominal e depois você tira um pedacinho de pele e coloca ele para fora. Então, ele não vai mudar a posição. O que vai fazer, a pele vai descer e sim, ele vai ser colocado novamente para fora e ressuturado. Então, ele não muda a posição. Ele fica no mesmo local e o tamanho, você vai fazer um tamanho proporcional ao que era antes. Porque o nosso corpo ele é bem particular, né? Tem gente que tem um umbigo mais para baixo, tem gente que tem um umbigo mais para cima. Sim, com certeza. E vai continuar da forma como era. Da forma que estava antes. Para o resultado seguir o mais natural. Isso é o que se espera hoje ainda? De um resultado natural? Com certeza. Quanto mais natural, mais bonito vai ficar. E com certeza o paciente vai ter uma autoestima e vai ficar mais feliz, com certeza. Tudo que sai dessa linha do natural já passa a ficar uma coisa fora do normal, né? Quais são as cirurgias em que o paciente não deveria dirigir por um tempo? A abdominoplastia é uma delas? A abdominoplastia é uma delas. Teoricamente, todas as cirurgias o paciente não pode fazer esforço, não pode dirigir, não pode pegar peso. Mas a abdominoplastia é uma delas. Em torno de uns 20 dias, 3 semanas, ele já está podendo voltar às suas atividades e dirigir também. Por que a gente fala tanto de planejamento? Porque tem que ter um planejamento. Se você tem um filho pequeno, por exemplo, talvez nesse pós-operatório você não possa fazer esse esforço de pegá-lo no colo. Com certeza. Então você tem que ter uma ajuda. Sim, com certeza. É bom para tomar banho, para levantar no começo, até para alimentação, uma alimentação mais regrada, para que a gente tenha um pós-operatório seguro e que não tenha intercorrências nesse período. Você percebe uma queixa? Eu já conheci pessoas que fizeram essa cirurgia com medo de ficar na postura correta, de deixar o abdômen esticado. A pessoa pode tender a um abaulamento aí da coluna? Então, no começo a gente sempre pede para quê? Para ela ficar um pouquinho mais arqueada para frente, para quê? Para ajudar no processo de cicatrização, para proteger a cicatriz. Tá bom. Mas isso não é um arqueamento muito grande, então isso não vai gerar nenhum problema de coluna, não vai ter nenhum problema não. Tá. Gravidez. O que você recomenda? Mulheres que, de repente, fizeram a cirurgia bariátrica, até por uma questão de comprometimento da fertilidade, às vezes. E aí depois tem o desejo de engravidar. Depois de quanto tempo de uma abdominoplastia pode-se engravidar? Então, o ideal seria primeiro ter todos os filhos, para depois realizar o procedimento. Não por atrapalhar ou dar algum problema na gestação, que isso não vai acontecer. Mas o paciente pode perder o resultado da cirurgia, gerando uma nova diástase, gerando estrias, flacidez novamente na barriga. Então, seria mais por essa perda do resultado e não por um problema durante a gestação. Então, é importante essa programação. Eu quero ter um filho a curto prazo. Tenha primeiro o filho, depois você vai realizar o procedimento. Depois de quanto tempo, então, de uma gestação, pode fazer essa cirurgia? Depois que você perdeu todo o peso que você ganhou na gestação, parou de amamentar pelo menos de 3 a 6 meses, você já pode realizar o procedimento com segurança, sem problema nenhum. Excelente. E essa conversa é legal, né? Porque, de repente, mas eu queria ter outro filho. Daqui quanto tempo, né? Então, ou faz e você acaba perdendo depois o resultado, mas talvez isso nem seja tão importante para uma mulher que está com aquela barriga em avental, né? Naquele momento ela precisa fazer aquilo, nem que depois ela precise fazer de novo. Claro, com certeza. Tudo vai da conversa, você explicar os prós e contras e você vai chegar Você vai conversar com a paciente e chegar, vamos fazer a cirurgia agora. Não, vamos esperar um pouquinho. Isso faz parte da ética de todo profissional. A abdominoplastia, como eu já falei, parece, né, a tradicional, sugere algo maior. Algo que vai precisar de um cuidado maior nesse pós-operatório também. E aí, naquilo que diz respeito ao cirurgião, que é o intraoperatório, a gente fica na dúvida. Pode fazer abdominoplastia combinada com alguma outra cirurgia? Pode, não tem problema. Normalmente a gente associa muito a lipoaspiração à plástica de abdômen, né? Principalmente para tratar flancos, para tratar o dorso e ter um contorno melhor da parte abdominal. Mas
dentro daquele bom senso, se o paciente tiver umas condições de saúde perfeitas, não tem por que não realizar. Pode ser realizado com segurança. Excelente. Vamos atender a telespectadora que está na linha? Fala conosco agora a Rosimeire de Andradina, interior aqui de São Paulo. Oi, Rosimeire, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Denise. Amo o seu programa, viu? Obrigada, Rosimeire. Adoro o carinho de vocês. Muito obrigada. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, Denise, eu fiz cirurgia bariátrica há mais ou menos uns 4 anos. E aí eu emagreci 33 quilos, emagreci muito, mas ficou aquela banha caída, né, após o umbigo. Eu queria saber como, e o meu convênio agora está cobrindo, né, esse avental. Eu queria saber como que é esse avental. Como que é feita essa cirurgia, você quer saber? Sim. Tá certo, Rosimeire, obrigada. Um beijão para você, para o pessoal de Andradina, interior de São Paulo. Doutor, explica um pouquinho então. A telespectadora tem essa barriguinha avental, convênio cobre. Ela fez uma cirurgia bariátrica, ela fala do peso dela aqui. Toda conquista deve ser comemorada também, Rosimeire. Então, parabéns pela sua vitória aí nessa perda de peso. Como é essa cirurgia? Então, o procedimento, hoje em dia, a gente está recebendo muitos pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para redução do estômago, ela tem algumas particularidades em relação à plástica de abdômen normal, né? Depende muito do quê? Da quantidade de pele a ser retirada. Normalmente, o paciente que tem uma quantidade pequena, a gente vai submeter ao tratamento da abdominoplastia clássica, que é aquele corte embaixo. Mas esses pacientes que realizam a cirurgia bariátrica, normalmente eles perdem 40, 50, chega a perder até 60 quilos. Então, fica com uma quantidade muito grande de pele, tanto na região inferior, como na região lateral e média do abdômen. Então, em alguns casos, a gente tem que realizar um procedimento que se chama abdômen em âncora, onde a gente vai tirar tanto a parte de baixo, como vai tratar a parte vertical. Então, o paciente pode ficar com corte vertical e também um corte na região horizontal. Então, isso normalmente, essa técnica é utilizada para paciente pós-bariátrico. E vai depender muito da quantidade de pele que a gente vai tirar. Então, de acordo com isso, a gente pode determinar qual é a melhor técnica para cada paciente. Perfeito. Essa conversa no pré-operatório que é fundamental para que você tire todas as suas dúvidas também. O profissional vai explicar, porque essa questão da cicatriz... Sim, com certeza. A gente sabe que tem a cicatriz, mas de repente é algo maior do que você imaginava. De repente ele pode desenhar em você, te mostrar como é que fica mais ou menos. Quanto mais claro o profissional for no pré-operatório, menos dúvida o paciente vai ter depois e mais feliz ele vai ficar. Porque para fazer essas cirurgias, a gente tem tempo, né? Lógico que pode ter uma ansiedade, uma pressa, né? Mas, na verdade, a gente tem tempo, são cirurgias eletivas. Com certeza, não é nada de emergência, então tem essas consultas para o paciente tirar todas as dúvidas dele. A telespectadora mandou aqui a pergunta sobre redução das mamas. Na redução das mamas, ela levanta uma questão sobre a assimetria das mamas. Elas podem ser assimétricas naturalmente. Corrige isso numa redução? Sim, a gente consegue corrigir. Claro, 100% a gente não vai conseguir deixar. Mas através de algumas técnicas que a gente tem, a gente vai tentar fazer ao máximo essa simetrização. Às vezes você tira um pouco mais de tecido de uma mama do que da outra, para a gente poder tentar deixar o volume e a forma iguais. Dá para fazer sim. A redução das mamas compromete ou pode comprometer o aleitamento materno? Normalmente não compromete, mas em torno de 5% pode depois não conseguir amamentar. Principalmente naquelas mamas gigantes, mamas muito grandes, pode ocorrer de não conseguir amamentar depois. Aí a gente tem que pôr no peso, na balança, não conseguir amamentar e problema nas costas, problemas em pescoço, tudo isso vai influenciar na vida do paciente, né? A cicatriz é diferente nessa cirurgia de redução do que na de colocação da prótese? Sim, normalmente a cirurgia de colocação de prótese, a cicatriz é em torno de 5 a 6 centímetros no máximo. A de redução, dependendo da técnica, pode ser a técnica em L, técnica em T invertido, então vai depender muito do tamanho e do volume da mama. É um pouquinho maior. Tá. E a recuperação é diferente também? Exige mais da paciente? Sim, com certeza. A paciente que fez a prótese,
normalmente em torno de 10 dias ela já está voltando às suas atividades. A que fez redução de mama por essas incisões ser maiores, você mexer mais na mama, normalmente em torno aí de 20 a 30 dias de repouso, demora um pouquinho mais. Tá. Em quanto tempo se vê resultado? A gente pode eleger aqui algumas das cirurgias para você dizer mais ou menos como é que é. Da colocação de prótese nas mamas? Então, o resultado, em torno de 3 meses, você já tem o resultado final. Ela já desinchou, já modelou. Tá. Quando coloca submuscular, um pouquinho mais, em torno aí de mais uns 2, 3 meses. Mas lembrando, quem escolhe é o cirurgião. É o cirurgião, com certeza. Tá. Da redução das mamas? Pelo menos em torno de 6 meses. 6 meses é um ano para ter o resultado final. Mexe mais, pode inchar Isso, mais. Com certeza. Tá. Da rinoplastia, que é a cirurgia do nariz? Rinoplastia também, em torno de 3 meses a gente já tem o resultado normalmente final. O resultado mais fino mesmo em torno de um ano. Ritidoplastia, que é aquela cirurgia maior, né, do rosto? Normalmente em torno de 6 meses. E para segurar essa ansiedade do resultado, doutor? Uma boa conversa, né? Com certeza, tanto no pré como no pós. Por isso que o paciente tem que fazer as visitas pós-operatórias. Às vezes são visitas que demoram 5 minutos. Está tudo bem? Doutor, não, estou com um probleminha aqui, um pontinho ali. A gente vai tratar e o paciente vai tranquilo para casa. Durante esse período em que pode haver um inchaço, pode haver não uma assimetria, mas de repente uma bolinha ou um formato indesejado ali, de repente é algo do inchaço da cirurgia? Isso pode acontecer? Pode ocorrer, porque a drenagem ela não é igual de um lado e do outro. Então, às vezes pode doer uma mama, a outra não dói, às vezes uma pode inchar mais do que a outra. Principalmente quando o paciente mexe mais com o lado direito, a tendência é ter uma dor e um inchaço maior. Mesma coisa quando ela mexer com ela for canhota. Então, isso pode ocorrer e às vezes o paciente fica meio desesperado, só que ele não tem essa visão, por isso que o médico está lá para ajudar ela. Para encerrar, faz parte do nosso planejamento pensar, você falou da drenagem, eu lembrei da drenagem feita pelos profissionais nesse pós-operatório. Nosso corpo vai drenando naturalmente, mas uma boa drenagem também pode ajudar, né? E muito, ajuda bastante, principalmente cirurgia de lipoaspiração, de abdômen, é um tratamento muito utilizado hoje em dia. Perfeito. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu vou passar o contato do doutor aqui, é um site para que você possa saber mais aí, www.danielrufato, um F e 2 T's, danielrufato.com.br, esse é o site do doutor, você entra e confere todas as informações. Quero te agradecer pela sua vinda no nosso primeiro consulta ao doutor ao vivo de 2018. Está mais do que convidado a voltar. Doutor, obrigada por atender o nosso pedido. Obrigado você, é um prazer estar aqui junto com vocês falando um pouquinho sobre a cirurgia plástica, de uma forma ética, simples e segura para que todo mundo entenda, né? Segurança está em primeiro lugar, a gente fala bastante sobre as cirurgias estéticas, da parte ainda mais linda da cirurgia plástica, que é a reparadora. A gente abre espaço aqui no Consulta ao Doutor para falar sobre tudo isso, mas segurança sempre esteve, sempre estará em primeiro lugar para o especialista, tudo, né? Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Obrigada pela sua participação. Você que está em casa sabe que pode assistir a todo o nosso conteúdo ao vivo, de maneira simultânea, pelo canal da HIT TV lá no YouTube, né? E após cada programa, os vídeos ficam disponíveis também, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Se inscreva no canal, a partir daí você vai receber cada notificação dos programas que subirem e de toda a programação que está no ar 24 horas por dia. Fiquem com Deus, muito obrigada pelo carinho. Nos próximos dias eu vou falando um pouquinho dos nomes das pessoas que me escreveram, tanto durante as férias quanto nas minhas postagens aí quando eu voltei de viagem e lugar onde vocês nos assistem. Fiquem com Deus, até amanhã.